Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos novamente para o nosso encontro semanal. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui de Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada comparecermos aqui para esse nosso encontro, para esses momentos com Jesus, momentos de reflexões, oportunidade de levarmos harmonia aos nossos corações, harmonia aos nossos lares. O Evangelho no Lar é sem dúvida uma bênção em nossas vidas. É o antídoto para todos os outros males que existem ao nosso redor. Os males emocionais, mentais, espirituais e, consequentemente, ele nos ajuda a direcionar os atos do nosso cotidiano. Então, não esqueçamos o recipiente com a água que é fluidificada durante o nosso estudo. E para iniciarmos, vamos fazer a leitura preparatória, o livro Via de Luz, Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. A mensagem de hoje é a 152. Cuidados. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Palavra de Jesus, segundo o registro do apóstolo Mateus, capítulo 6, versículo 34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmo na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta. Dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia constituindo a resultante das leis gerais do universo atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação e o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo a plataforma, salvadora em campanha de responsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se, iluminando-se sempre mais. Realmente a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante e sempre atento, todavia engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Sem dúvida, a explicação de Emmanuel vem nos elucidar os nossos questionamentos, né? Muitas vezes nós achamos que não devemos nos preocupar com o amanhã,
Não devemos nos empenhar tanto, baseado nessas palavras do Cristo, mas como ele disse aqui, nós não devemos ter preocupações desnecessárias, querer mudar o mundo, querer mudar as pessoas, mas sim trabalhar em prol da nossa evolução, em prol do nosso fortalecimento espiritual. Trabalhar, como ele diz aqui, melhorando-se, educando-se, iluminando-se sempre mais. E, logicamente, agindo com responsabilidade com relação à vida terrena, mas nada com desespero, nada com preocupações desnecessárias. Essa mensagem elucida muito a respeito das palavras do Cristo. Então, meus amigos, deixando aqui as reflexões da leitura preparatória, vamos elevar nossos pensamentos e os nossos corações ao alto para fazermos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, estamos aqui mais uma vez reunidos em todos os vossos ensinamentos, buscando o Evangelho em nossas vidas, para que sejamos iluminados com relação às nossas decisões, com relação à nossa maneira de agir, para que possamos assim encontrar, desenvolver a fé, a força e a fortaleza que são necessárias para que possamos continuar em nossa caminhada. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós vamos dar início em nosso estudo ao 18º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos ver que Kardec reuniu aqui nesse capítulo vários ensinamentos de Jesus que reforçam o nosso acesso, a nossa conquista do mundo, do reino de Deus. Como conquistar o reino de Deus? Como ter acesso ao reino dos céus, também como dizemos. E Kardec colocou aqui, nesse capítulo, como veremos no decorrer do tempo, ensinamentos que dizem respeito a esse tema. E Jesus nos mostrando o que é necessário fazer. Só são palavras, só são louvores, só são preces. E aqui nós vamos ter a oportunidade de fazermos algumas reflexões nesse sentido. Hoje nós vamos iniciar com os itens 1 e 2, parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhe ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado os seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrares. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus,
e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: Atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Esse registro está em Mateus, no capítulo 22, versículo de 1 a 14. Na parábola, que é bem conhecida nossa, nessa parábola, mais uma vez, Jesus se utiliza dos costumes da época, do cotidiano das pessoas, para dar os seus ensinamentos. Aqui, ele se refere ao rei, ele se refere a Deus, colocando na pessoa do rei. E o festim de bodas simboliza o reino dos céus. O reino dos céus, cujo advento coube a Jesus a anunciar, preparar, através da pregação do seu evangelho. Nós sabemos que os primeiros convidados de Deus para ter acesso aos ensinamentos de Jesus, para ter acesso à Boa Nova, foram os hebreus. Foram eles os primeiros a receberem dos profetas, dos emissários, os ensinamentos com relação à vida espiritual, com relação à vinda do Messias, com relação à necessidade de se melhorarem e de viverem conforme as leis divinas. Mas as palavras desses emissários, desses profetas, não encontraram receptividade junto aos hebreus, que desprezaram as palavras proferidas por esses emissários. E Jesus veio, porque Deus mandou o próprio Cristo para mostrar esse festim. O que é o festim? Era a Boa Nova. Era exatamente para que eles participassem dessa Boa Nova, dessa grande festa transformadora que eram os ensinamentos com relação ao reino dos céus. E o que é que aconteceu? Uns não ligaram, foram para a sua casa de campo, outros foram para seu negócio, e muitos perseguiram os profetas, perseguiram os emissários, e nesse caso específico, perseguiram Jesus e conduziram o Cristo ao sacrifício da cruz. Jesus veio exatamente nos falar que é necessário viver conforme as leis divinas, para que nós possamos conhecer o estado de alegria e o gozo espiritual. Mas os hebreus não estavam nem aí, eles estavam muito mais preocupados com o seu crescimento material. Eles queriam hegemonia no poder. Eles estavam preocupados com as benesses do poder material. E quando viram que a proposta de Jesus não era essa, não era a de guerrear, de conduzi-los ao poder, então eles mesmos perseguiram Jesus, apedrejaram e contribuíram para que Jesus fosse executado na cruz. Então, na parábola, o rei envia os seus exércitos para exterminar aquele povo, para exterminar quem matou os seus servidores e manda queimar a cidade. E algo semelhante, Jesus estava falando isso, mostrando o que poderia acontecer se eles, os hebreus, repelissem aquela mensagem, a mensagem de Deus, a mensagem que ele trazia em nome do Senhor. Mas eles não se preocuparam nem um pouco com as palavras, as orientações de Jesus.
E da mesma forma que aconteceu na parábola, depois que Jesus morreu, depois que Jesus foi crucificado, os hebreus foram praticamente trucidados pelos romanos. Os romanos invadiram, né, a cidade, praticamente destruíram a cidade toda, semelhante ao que aconteceu na parábola, a advertência que Jesus fazia. E a partir daí, a Boa Nova, o convite para a vivência da Boa Nova foi estendido, esse convite foi estendido a todas as partes, onde as pessoas fossem sendo encontradas, né? Nas encruzilhadas, foi lançado assim ao conhecimento dos incrédulos, dos crentes, dos bons, dos maus, a todos tiveram acesso. A gente lembra que a missão de Paulo e dos apóstolos foi uma missão de divulgar os ensinamentos do Cristo a todos que eles fossem encontrando. Não mais especificamente só aos hebreus, que eles iriam ser agraciados, os primeiros agraciados com o conhecimento, com a oportunidade de viver o Evangelho e de divulgar. Mas como recusaram, como rejeitaram o próprio Cristo, acontece o que aconteceu na parábola. O rei mandou convidar todos que os seus servos fossem encontrando. E assim mesmo aconteceu. Os ensinamentos de Jesus, eles foram levados para todos os povos. Pagãos, idólatras, as pessoas de má vida, a todos, que, acolhendo a Boa Nova, seriam admitidos no festim, em lugar daqueles primeiros convidados que se mostraram indignos desse festim. No entanto, algo chama a atenção na parábola, quando Jesus diz que o rei, quando chega na sala, vê alguém que não está adequadamente vestido, com a veste nupcial, e pede para que os servos amarrem suas mãos, seus pés e o joguem nas trevas, né? Nas trevas do sofrimento, para onde haveria choro e ranger de dentes. Com isso, Jesus quer dizer que não basta ser convidado. O convite chega, ele diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ou seja, muitos são convidados, são chamados, mas poucos são escolhidos, porque não basta ser convidado. É necessário que aquele convite seja um convite transformador. Não basta ter o conhecimento da lei, dizer que acredita, até mesmo memorizar a lei. É necessário vivenciá-la. A túnica nupcial é exatamente isso. É o que realmente nós somos, a transformação que nós alcançamos a partir do conhecimento da Boa Nova. Essa Boa Nova, que ela é transformadora. É necessário, portanto, que a veste nupcial represente, nesse caso, a pureza, a mansuetude e a bondade que devem caracterizar o verdadeiro cristão. Aqueles que não se apresentarem adequadamente, eles serão lançados às trevas, né? Como ele diz aqui, às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Significa que aquele que ainda não se transforma, apesar do conhecimento da Boa Nova, apesar do conhecimento do Evangelho, irá permanecer vinculado às reencarnações obscuras, dolorosas, difíceis, atravessando dores, atravessando sofrimento. Por isso que ele diz, haverá choro e ranger de dentes. É nesse sentido. Não basta conhecer, não basta ser convidado. Poxa, eu fui convidado para participar do festim que representa o Evangelho. Mas o que é que eu fiz? O que é que eu faço
com esses ensinamentos, com essa proposta? É apenas uma teoria para mim? Ou eu desenvolvo todo o esforço para que esse conhecimento me ajude a vencer minhas más tendências? Que esforço eu faço para me tornar uma pessoa melhor? Uma pessoa mais sintonizado com o Evangelho do Cristo. Então, a mensagem dessa parábola é exatamente essa mensagem de que todos nós somos convidados para participar do festim do Cristo, esse grande que é o Evangelho. Mas é necessário ser convidado, ser escolhido. Aliás, é necessário ser convidado, mas para ser escolhido, para ter acesso ao reino, é necessário realmente que tenhamos uma correspondência em relação ao Evangelho. Então, meus amigos, é uma parábola, muito significativa, assim como todas as parábolas do Cristo, e que dá ensejo a muitas reflexões. Então, vamos fazer a nossa vibração. Vibração significa dirigir um pensamento, um sentimento firme, forte, de fé, de paz, de amor, de saúde e esperança. Podemos dirigir, pedir, rogar por nós mesmos e pelos nossos semelhantes. Então, elevando os nossos pensamentos ao alto, vamos apresentar as nossas rogativas pela paz do mundo, pela paz entre os povos, entre as nações, pelos governantes, para que tomem consciência da necessidade de agirem com justiça social, pelo fortalecimento do movimento espírita, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, iluminando as mentes e os corações. Rogamos pelo entendimento, pela compreensão entre as pessoas que não sintonizam conosco, pela saúde, pela recuperação de familiares e amigos que se encontram enfermos. E rogamos por cada um de nós, pelos nossos familiares, para que possamos seguir a luz do Evangelho. Vamos agora silenciar alguns minutos para que cada um faça a sua rogativa específica. Senhor Deus Pai Criador, recebei as nossas rogativas em prol de todos aqueles que aqui foram vitalizados, que a vossa bênção chegue a cada um dos corações. Nosso Pai que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. Pão nosso do corpo e do Espírito, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixes cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.
Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. E que aqui possamos estar no próximo domingo. Até breve.